Então, alguém está aí com a sua roupa de religioso. Pastor, olha, eu vim até de terno hoje. Pastor, eu comprei um terno parecido com o teu. Pastor, estou usando uma gravata agora. Pastor, olha como eu estou me vestindo, pastor. Olha a minha Bíblia King Size que eu comprei. É maravilhoso isso. Mas, gente, uma roupa, uma religião, uma igreja não mostra que você é salvo, mas a sua mudança, a sua regeneração é que mostra isso. Tem uma história na Bíblia de um homem chamado Nicodemos. Era um religioso, é um chefe da sinagoga, ele é respeitado, ele usa roupa de religioso, ele conhece o Pentateuco, sabe de capa a capa, ele é um homem muito respeitado, na igreja, mas há um vazio no coração dele, e ele não tem certeza da vida eterna. E por não ter certeza da vida eterna, Miriam, ele vai atrás de Jesus Cristo, de noite, porque ele não quer assumir Jesus publicamente, então ele vai à noite, sorrateiramente, e chegando lá, ele então quer questionar a Cristo sobre a vida eterna. Olha só o que Jesus disse para ele, no capítulo 3, e versículo 3 de João, ele diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer, de quê? De novo. Mas não é dar uma melhoradinha que a gente precisa? Não, é nascer de novo. É deixar para trás toda aquela natureza pecaminosa que te dominava. Nascer de novo é nascer pelo poder do Espírito Santo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, mas os religiosos não entendem isso. Eles estão acostumados com ritos, eles vêm na igreja, eles cumprem os ritos, eles cantam, eles fazem algumas coisas que os líderes mandam, e eles acham que estão salvos. Olha aqui o que o religioso disse, olha, e perguntou, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não entende isso. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, estamos falando aqui do Espírito Santo, pode ver na tua Bíblia, não pode entrar no reino de Deus. Então o Espírito Santo é um agente que regenera o homem, o crente, e faz ele viver uma vida nova. Sem o Espírito Santo, meu amigo, ninguém muda. Sem o Espírito Santo, ninguém é regenerado. E Jesus nos deu o Espírito Santo. Você pode dizer aleluia? E Ele, na sua misericórdia, derramou o Espírito Santo sobre mim e sobre ti, para que nós sejamos então regenerados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, glória a Deus. Tito capítulo 3, versículo 5. Veja que boa revelação. Não por causa de obras de justiça por nós praticados, ou seja, ninguém é salvo pelas obras. Ninguém muda por si mesmo. Não está em nós essa capacidade. Mas devido à sua misericórdia. Misericórdia de quem? De Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele está falando aqui, Gediel, do novo nascimento. Aqui há a resposta para Nicodemos. Como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso me tornar uma nova criatura? Como que eu posso viver diferente? Você precisa ser lavado e regenerado e renovado pelo poder do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus Cristo, em João 3,6, disse assim: o que é nascido da carne, é carne. O que é isso, pastor Giovanni? Você nasceu da carne, você nasceu da barriga da tua mãe, você nasceu arrastando consigo
toda uma natureza pecaminosa que vem desde Adão, e essa natureza estava dominando você. Por isso que você é nascido da carne e você anda na carne. Você é nascido da carne e você opera obras da carne. Porém, olha o que disse Jesus Cristo em seguida: mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E Espírito está em letra maiúscula. Aquele que é nascido do Espírito, aquele que o Espírito Santo regenera ele, agora ele é Espírito. Ou seja, Letícia, ele é espiritual, Jocelano. Agora ele tem obras do Espírito. Agora ele já não anda mais segundo a carne. Agora ele não anda mais no pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo regenerou ele e levou ele a um novo nascimento. Aquilo que a religião não pode fazer, o Espírito Santo faz. Terceira operação do Espírito Santo na vida do crente: o Espírito Santo é Deus em profunda comunhão conosco. Aleluia. Paulo, quando estava ministrando a bênção apostólica aos coríntios, no capítulo, segunda carta de Coríntios, se eu não me engano, 13, 14, ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão, e o que? Comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, amém. É a mesma bênção que às vezes a gente ministra aqui, todo final de culto a gente ministra a bênção, né? Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Então, o Espírito Santo é Deus em comunhão conosco. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo, é o quê? É o templo, é a casa do Espírito Santo, Jonatas, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então entenda bem isso: você é a casa, é o templo do Espírito Santo. Tamires, ele habita em você, é Deus em você. Por isso que a Bíblia diz, Léo, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Alguém vê uma bela catedral, alguém olha a nossa igreja e fala: nossa, que igreja linda, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas aí vem a palavra e diz: Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele habita num templo feito pela própria mão dEle. Levanta a sua mão direita e diz: sou eu, um templo feito pela mão de Deus. Aleluia, isso não é maravilhoso? Ele escolheu habitar em você, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Quarta operação do Espírito Santo na vida do crente: o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Gente, se você não aprendeu isso ainda, está com a vida enrolada. Só quem está com a vida enrolada, levanta a mão. Não, levanta não, precisa não. Deixa isso para lá, né, pastor? Se você está com a vida enrolada, é um sinal de que você não aprendeu isso que eu vou lhe ensinar agora. Você está com a vida enrolada porque não aprendeu que o Espírito que veio morar em você, ele veio para guiar a tua vida. Onde é que está isso, pastor Giovanni? João capítulo 16, versículo 13 disse: quando o Espírito da verdade vier, ele o quê? Vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e vos anunciará o que há de vir, ou o que está por vir. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito Santo sabe o que vai acontecer nesse ano de 2026 todinho.
Você sabia que o Espírito Santo sabe quem vai ser eleito presidente do Brasil agora em 2026? Você sabia que o Espírito Santo sabe o dia da tua morte? Você sabia que o Espírito Santo conhece a intimidade da tua família muito mais do que você mesmo? Então, meu amigo, minha amiga, não há por que andar pela própria cabeça. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu estou sentindo uma graça aqui. Jesus, ele não só andava no poder do Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, como que ele estava, gente? Fala aí. Oh, glória a Deus. Jesus estava o quê? Jesus estava como? Cheio do Espírito Santo. E por isso, quando ele volta do Jordão, e foi o quê? Levado pelo Espírito, foi guiado, algumas traduções diz guiado, por quem? Pelos sentimentos? Guiado pelo quê? Pelas necessidades? Guiado pelos religiosos? Guiado pelo diabo? Pelo diálogo? Não, ele está cheio do Espírito Santo, então ele é guiado pelo Espírito. Aleluia. Alguém entende isso? Você sabe por que ele teve um ministério de sucesso? Porque ele era guiado pelo Espírito. Sabe por que ele teve êxito na sua missão? Sabe por que os religiosos, sabe, vários laços eles montaram para matá-lo, mas nunca conseguiram matá-lo? Porque ele passava no meio dos religiosos. Sabe por quê? Porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Os discípulos eram guiados pelo Espírito Santo. Aí eu lhe digo, tem gente que está aqui e quer ser guiado pela sua própria cabeça. Eu vou pegar um mapa aqui, vou apontar o dedo aonde der eu vou. Crente não anda por necessidade, meu irmão. Crente não anda por sentimentos. Crente cheio do Espírito Santo, ele anda guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito da verdade cantor. Olha só esse texto que maravilhoso. Atos capítulo 16, versículo 6. Veja o Espírito Santo guiando os discípulos. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, tendo sido o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha isso aqui, que interessante. No futuro, Ásia se tornaria um campo missionário glorioso para o apóstolo Paulo, mas naquele momento, não. Volta e meia eu converso com pessoas, e aí a pessoa quebra a cara, aí eu digo assim: eu acho que você foi para aquele lugar sem Deus te mandar. Acho que você fez isso sem Deus te mandar. Aí sabe qual é a justificativa? Não, eu fui lá e Deus me usou lá. Mas meu amigo, você tem um dom? Você tem dom. Se você tem dons, até debaixo da água Deus te usa. Sim ou não? Eu recebi o dom para pregar. Eu prego em qualquer lugar. Eu posso estar em desobediência e eu posso pregar. Eu posso estar em desobediência, sabe, e tomar uma decisão que vai complicar toda a minha vida, e lá ainda pregar. Por quê? Porque é um dom pregar. Eles têm o dom de pregar, mas o Espírito Santo disse: não vão pregar na Ásia agora. Um crente precisa estar na direção do Espírito Santo. Deus disse: não vai pregar na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o que aconteceu? Mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não lhe permitiu.